já. Tá já, muito obrigado. Imagina. Então, esse tipo de disco foi feito, né? A tecnologia para gravar em disco. E aí foi empilhado um monte de disco para poder aumentar a capacidade. Então, você vai tendo várias superfícies aqui, né? Com uma cabeça de leitura, né? Leitura escrita, né? Uma por superfície. Então, você vai tendo várias, né? Superfícies aqui, só que na hora de você acessar, não dá para acessar um monte de uma vez, porque você tem uma posição aqui que você vai ter que ler a própria cabeça de leitura. Mas mesmo assim você tem aí alguns acessos. Essa é a estrutura física aí do que a gente tem em alguns modelos, tá? Nem todos são assim, mas no caso do HD a gente vê aí com várias camadas aí de disco. E aí, isso, como é um sistema mecânico, né? Eu tenho aqui uma parte disso. Eu tinha uma foto melhor aqui, não está aqui. Mas aqui dá para enxergar aqui, né? Então, aqui eu tenho o movimento dessa peça. Então, para uso do notebook, por exemplo, em lugar que tem vibração, você danifica isso aqui. Né? Você danifica. Às vezes, a gente trabalha, né, com quem trabalha, né? No caso, eu trabalho, né, com desenvolvendo para a parte automotiva, então você vai testar no carro. Usar notebook com HD no carro tem uma certa vibração, não é interessante. Ou até mesmo coisas menores, né? Você tem um equipamento, até um ventilador vibrando em cima de uma mesa com HD não é legal, né? Claro que não é assim, vai quebrar rápido, mas os dados aqui, na hora que você vibra, você movimenta aquilo ali de forma incorreta, você força ali alguma peça e pode até corromper ali, estragar realmente uma determinada área ali do seu disco, né? Já os outros que é só com semicondutor não tem nada mecânico, né? Então não tem problema, não vai ter, só se for, né? Até a Kingston aí, que é um dos fabricantes, coloca lá algumas propagandas de que é inquebrável em relação a outra que quebrava mais fácil, mas inquebrável não é, né? Mas não tem esse problema, né? Você está num local que tem um pouco de vibração, ou até junto de um equipamento, né? Num motor, de uma automação que vibra, se for com HD, ele vai estragar logo. Se for os outros, não tem problema. Aqui só uma ideia desses custos e de capacidades, né? Então, aqui eu tenho essa seta para baixo, maior capacidade de armazenamento, e essa aqui, maior custo e velocidade de acesso. Então, onde eu tenho maior velocidade de acesso é os registradores que estão lá junto do meu processador, né? Isso é integrado lá no mesmo chip. Então, isso aqui eu não coloco à parte, porque isso aqui faz parte do projeto, né, da arquitetura interna do processador, né? Memória cache também está lá dentro. Alguns processadores, né, utilizavam essa memória fora, né, era uma memória de mais rápida, né, que é a memória RAM aqui embaixo, né, isso está integrado também lá no próprio processador. Então, isso aqui, fisicamente, esses dois bloquinhos é uma peça só, com mais outras coisas que vem para frente, mas aqui é do ponto de vista da memória. Aí eu vou aumentando um pouquinho, né, o tamanho dela, que é a nossa memória principal aqui, que é a memória RAM, e depois a memória secundária, o HD. Então vai ficando mais lento, só que porém maior, e essa é a relação que a gente tem. Então, o que está mudando, e está tudo mudando, né, conforme o tempo vai passando, todas essas vão ficando mais rápidas, né, foram ficando ao longo dos anos, foram ficando mais rápidas. Então, não ocorreu de uma tecnologia, por exemplo, atropelar a outra, ainda não, porque sempre aí foi subindo a velocidade, então mantém essa estrutura, né, esse modelo ainda se mantém. Aqui uma definição de cada uma, né, memória aqui principal, no caso a RAM, a memória de trabalho, então tudo vai ser armazenado ali, né, os programas, dados, que vai ser tudo, só o que vai ser manipulado, né, tudo não, tudo é na de baixo, né, o que vai ser manipulado vem aqui. Quando a gente está falando do computador e eu vou fazer sempre uma comparação com os dispositivos que a gente vai estudar, né? Que são os computadores e os outros processadores menores.
Essa relação aqui é mais complexa quando você tem aí os dispositivos de baixo custo, né? Não os PCs de baixo custo, né? Os próprios dispositivos, que aí as memórias são todas menores de capacidade, né? E aí você tem, então, principal, secundária, né? Só definindo aqui para finalizar, né? Então, você tem maior quantidade, né? O disco rígido é o principal exemplo, né? Que está ali no computador, né? Mas você tem outros dispositivos mais, né, menos recente aqui, mais antigo, né, que você tinha lá fita magnética, cartão perfurado, isso claro que a gente não tem mais cartão perfurado, mas veio daqui, né, é o mesmo princípio, por isso que eu comento, né, que a gente tem o mesmo princípio da computação desde lá do começo, né, mesmo antes dos semicondutores, que os computadores tinham toneladas, mas você tinha uma parte para armazenar os dados, né, de maior quantidade. E aí não tinha a tecnologia que tem hoje, os bits eram em cartões furados, né? O 0 e 1 estava ali. Então essa mesma estrutura foi evoluindo e, né, você tem outros dispositivos que o 0 e 1 passou a ser eletrônico, mas antes era num papel. E aí você tem a memória cache aqui, que tem, né, essa restrição maior, né? Mas você tem um acesso rápido, e não só pela capacidade dela, mas também a parte de comunicação entre os dispositivos, né? Então, isso aqui normalmente está integrado ao processador, né? Então, isso vai ter um desempenho maior. Então, essa memória tá lá dentro, porque você tem lá o barramento de dados, esse aqui que a gente chama de barramento, que são vários fios, ou não, dependendo de qual barramento que é, né? Mas internamente ali, entre os dispositivos dentro do computador, esse barramento são de vários fios, são várias vias, né? E aí o barramento, ou bus aqui, como abreviando bus de dados, né? É a parte física mesmo, né? O caminho comum pelo que os dados trafegam dentro do computador. Então, aqui eu tenho as comunicações dentro, né? E aí, quando eu saio, eu tenho lá o USB que tornou-se um padrão. Mas dentro eu tenho outras vias para comunicação, né? Outras maneiras de comunicar. E aí, esse caminho pode ser entre 2 ou mais elementos do computador. O tamanho é importante, pois ele determina aqui quantos dados podem ser transmitidos em uma única vez. Então, se eu tenho um barramento lá de 64 bits, ou seja, eu tenho 64 fios para ser transmitido tudo uma vez. Não que o computador de 64 bits tem o barramento, externamente não, dentro do processador sim. Ele tem lá a comunicação entre os registradores e o processador, né, a unidade de controle é 64. Aí a parte externa não necessariamente tem esse tamanho de barramento. Mas aí você transmite, né, o conjunto inteiro uma vez, né? Transmite os 64. Se fosse algo em série, né, um por um, como é o USB, como é outras comunicações, eu teria dificuldade nessa comunicação interna. Então, entre o processador, unidade de controle e registradores, aí sim você tem um barramento de mais vias. Então, esse caminho aqui é interessante, e o tamanho, né, principalmente para caber mais, né? Então, você tem mais fios, é mais bits que você transmite em uma única vez. Aí, internamente, tem bastante, né, bit ou vários bytes, né, ali que você transmite de uma única vez. Aqui é uma ideia, então, um pouco do conceito interno que, no geral, a gente resume, né, um pouco nessa parte aqui que tem os tipos de memória, para a gente ver como a gente vai trabalhar depois, né, na programação, por exemplo, a gente não vê exatamente isso, né? Quando eu estou programando PC, eu não vejo. Quando eu estou programando microcontroladores, aí eu já vejo, né, os limites chegando mais perto, né? Vai depender do que a gente está programando para enxergar isso ou não. Né? Vai bater em alguns limites de memória, né? Memória secundária a gente não se preocupa tanto, mas a memória principal, sim, né? A gente já tem algumas limitações, porque são memórias menores. Então, aqui uma ideia geral nisso. A gente vai
falar um pouquinho dos sistemas operacionais, a gente vai entrar numa outra parte que é a sequência aí desse tema. Tranquilo até aí? Algum comentário, alguma dúvida ou alguma experiência que vocês têm aí no dia a dia? Professor, não tem muito a ver. Por enquanto, acho que tá tranquilo. Eu tenho uma pergunta, mas não tem muito a ver com a matéria. Eu só queria saber se esses slides aí estão salvos aqui no Teams. O próximo, acho que não. Esse aqui eu salvei na última aula. Ah, beleza. Só o próximo que eu estava até atualizando, eu não coloquei ainda. Mas se tiver, vocês veem lá que tá faltando algum tal, eu também coloco, porque esse aqui é para vocês se dar uma olhada depois mesmo, não tem problema nenhum. Professor, caso pular algum, né? Pode falar. eu tenho uma dúvida aqui, mas não sei se vai se enquadrar na hora da matéria aqui. Eu estou tentando instalar o Windows no notebook mais antigo, com um HD. Lá, fui ligar o notebook, tudo, aí aparece aquela mensagem lá de Operation System, agora não lembro, acho que é Not Fold, alguma coisa assim. E eu tava dando uma olhada, umas pesquisadas na internet, e às vezes fala que o HD pode estar ou corrompido, né, o arquivo, ou o HD não pode estar funcionando. Aí, no caso, eu entrei na BIOS do computador, né, para ver certinho, e o HD ele tava constando lá na BIOS. Então, tipo, se eu instalar o sistema operacional, então quer dizer que o HD pode estar sem um sistema operacional. Mas mesmo o HD constando lá, mostrando lá na lista da BIOS, ele pode ainda estar corrompido ou estar com algum problema na litografia dele, na leitura do disco? Ah, sim, com certeza. Ele pode estar constando porque você tem a parte de controle dele está funcionando. Então, ele está lá. Só que ele não está com... Pode ser, né? Que ele não está com acesso. Mas os próprios programas aí, o de desfragmentar e outros que fazem essa varredura, né? Você tem programas que varrem aí o conteúdo do HD e marcam os pontos que estão com defeito, né? Você tem ali... Vai ter mais de um aí. O próprio Windows faz isso também, né? De desfragmentar e quer organizar os bits, né? E ele marca os pontos que estão com problema. Agora, se ele tiver com muito problema e você nem consegue instalar nada, aí complica mesmo, porque aí você não consegue resolver. Aí você tem que estar rodando em um sistema operacional em outro dispositivo para ele poder fazer essa varredura, marcar os locais com defeito. Mas se ele estiver apresentando vários pontos com erro de leitura, é um negócio para usar com vontade de se dar mal, tá? Porque aí ele vai acabar danificando mais pontos aí no tempo e aí Entendi. você vai perder dados, né? Uhum. Mas às vezes, Então, assim, você tem, não sei se é um HD muito antigo, mas às vezes ele marca os pontos que estão com defeito, pula aquele ponto, que às vezes é um setor, né? Como se tivesse riscado mesmo, né? Riscou aquele setor, né? Estragou. Ele pula aquilo e usa o resto. É um notebook da Toshiba, um HD de 360 ou 320 GB da Samsung. Não é tão pequeno assim, dá para instalar as coisas. Se ele estiver funcionando, dá para rodar. Então só instalando. No caso, tipo, a ordem de boot, você verificou se o HD tá com prioridade? Verifiquei, mas eu acho que ele não tava com nenhum sistema operacional. Tá, você pode só tentar instalar, porque você pode instalar o da boot pelo fazer o pendrive do Windows, né? Isso você faz até no site da Microsoft. Porque daí você faz o pendrive de instalação. É que eu não me lembro agora na instalação se ele tem a ferramenta desse diagnóstico, porque você consegue criar as partições, consegue formatar, que o ideal é fazer isso primeiro. Mas aí você instala o sistema operacional e já roda alguma coisa para testar
os HD, todo o HD, né? Porque o formatar, ele não apaga nada, né? Ele só finge que apagou, né? Os dados estão lá escondidos ainda. Você tem programas até que recupera, porque ele só tira o link das pastas, né? Mas você tem programas que testa todos os setores, né? Aí sim, aí ele marca o que não presta. Às vezes ele tá bom e é só que perdeu o sistema operacional. Entendi. Nesse momento é bom restaurar, mesmo se tiver outro, é bom ter um de backup, né? Porque a gente tá dependendo tanto disso. Na verdade, esse é um notebook antigo da minha tia, então ela não estava usando há muito tempo, então ela queria, tipo, deixar operacional para o meu primo poder usar. Ah, mas resgata ele que às vezes vale ainda. No Beleza, caso, valeu, né? professor. É sempre bom ter um reserva nesse momento maluco, né? Mas vamos. A qualquer coisa, se eu puder aí. Eu Ajudar, fica à falei para vontade. ela optar por um SSD, né, para poder estar melhorando a qualidade, né? Dá uma melhorada boa, viu? Dependendo da máquina, dá uma melhorada boa. Dá uma resgatada numas máquinas antigas. Não vai ser, né? Uma coisa. Né, vai dar uma diferença boa. Né? Passa a ser usável. Uns 20% ali melhor fica. Ah, não, fica legal. Né? Fechou. Obrigado, professor. Imagina. Então, só que dando continuidade, mas falar um pouquinho mais dos sistemas, a gente vai voltar a falar em hardware depois, porque a gente vai fazer algumas coisas aqui, um pouco de teoria, faz parte aí dos nossos temas, mas a gente vai voltar a falar depois, misturar um pouquinho hardware e programar direto em hardware também, né? Mas só algumas definições aqui, né, de software, que é a nossa parte lógica do sistema. Né? A gente tem a parte física e a parte lógica, a gente falou nisso já anteriormente. Né? E isso é armazenado eletronicamente, né? Então você tem um ou mais programas, né, conjunto de instruções que vai capacitar o hardware a realizar as tarefas. Então, basicamente, a gente tem lá uma sequência de bit que ele vai executar. Quando a gente fala bit, são todos os dados, né? São todos os dados que são armazenados em bit, byte, né? Vários, né? Uma sequência ali de 0 e 1. E aí, para manipular esses dados, você tem uma documentação específica, né? O projeto ali dos programas, né? Operação dos programas, manuais de uso, você tem, e mesmo assim dá problema, né? Porque dependendo da complexidade, imagina que o programa tem que funcionar em vários sistemas diferentes, né, em processadores diferentes, sistema. Aí já, no caso, um software ou um próprio sistema operacional, um aplicativo, né? Hoje muito comum um aplicativo, aí você tem que funcionar em celulares diferentes também. Por sorte, o sistema operacional não tem muitos, né? Então, você vai no sistema operacional e o hardware vai ser feito para aquele sistema. Então, a gente tem softwares básicos aqui, que são os sistemas operacionais, né, os utilitários do próprio sistema, né. Aplicativo, aí tem um monte aqui, só exemplo, né, Office, Photoshop e tal, aí são os aplicativos que vão usar o sistema operacional. E tem alguns específicos, né, sistema de vendas, né, sistema de recursos humanos, você tem outros tipos de softwares bem específicos, né, desenvolvido aí para cada empresa. E você tem os softwares aqui, a gente vai ver até detalhes desses aqui, né. Tem outros nomes aqui, o middleware, firmware, que são para outros dispositivos, né. A gente vai desenvolver um pouquinho desse aqui, para depois que a gente vai entrar na parte de microcontroladores. É o software do mesmo jeito, mas a gente tem outros nomes porque são aplicações específicas aí para dispositivos. Né? Então, você tem lá um programa rodando em equipamentos. Né? Equipamentos, você tem lá o exemplo que a gente tem na faculdade, né? Na faculdade aqui da parte automotiva, você tem lá um software rodando nos sistemas embarcados do carro. Mas você tem um software, esse a gente chama de software, porque a gente desenvolve ali no computador, linguagem de programação,
mas o resultado final dele é o firmware que é gravado na própria placa. Então, desde aí do que você tem em casa lá, o micro-ondas, às vezes a geladeira, se for ali digital, né, máquina lavar louça, lavar roupa, hoje tudo tem um softwarezinho rodando nela, né? Não todas, né? Tem umas que têm um sistema mais elétrico ou até mecânico, mas se tiver lá um sistema digital, tem uma programação. E aí, isso traz esse nome aqui, né, do próprio firmware. E aí, claro que alguns sistemas desses não vai ter o sistema operacional, porque são sistemas mais simples, que o hardware roda direto a aplicação, né? Mas para computador eu já tenho um sistema operacional. Para dispositivos embarcados também tenho. Alguns dispositivos mais complexos eu tenho um sistema operacional rodando ali. Então a gente olha aqui sistema operacional, pensa em, né, Windows e Linux, várias versões do Linux, né? Várias versões do Windows, mas o Windows acaba sendo uma sequência, né? Você tem a última e as outras para trás, e uma para servidor, então são poucas versões atuais. Linux já tem um monte, né? Então, como é aberto, você tem aí outras possibilidades, mas a gente tem o sistema operacional ou não dentro de um sistema, né? De um sistema aí computacional. No caso, quando eu tenho, lógico, né? Ele é né, às vezes eu posso não ter, mas é o principal programa do computador. Então, se ele não funcionou, nada funciona. Às vezes ele funciona e mais nada funciona também, mas ele tem que estar funcionando, senão você não consegue fazer nada, né? E aqui está a responsabilidade pelo controle dos componentes de hardware, né, e software também. Então, na hora que você programa em cima de um sistema operacional, eu não tenho a ligação direta com memória, drivers, aplicativos e tal. É o sistema operacional que cuida disso. Se acessar alguma coisa, o caminho vai ser o sistema operacional que vai cuidar, né? Os próprios arquivos, impressora, teclado, tudo está conectado no seu computador. E por que isso, né? Por que a gente comenta isso? Porque na hora que você está programando lá no Windows, no Linux, por exemplo, eu vou ter um comando para falar para ir para a impressora, né? Eu vou ler alguma coisa do teclado, mas eu não vou me preocupar como é que esse teclado está funcionando, né? Isso é problema do sistema operacional. Se eu tiver um sistema sem sistema operacional, eu tenho que programar como, né, aquele teclado vai funcionar, né? Aquilo que até me perguntaram, a quanto, né, que faz quando você aperta e deixa apertado, uma letra, o sistema operacional que vai cuidar disso, ou até mesmo o hardware do próprio teclado vai cuidar disso. Mas, se eu tiver num sistema aqui, né, num equipamento, alguma coisa que eu estou programando que não tem um sistema operacional, aí eu tenho que me preocupar com detalhes, né? Por exemplo, esse, né? Quanto tempo eu vou considerar que o botão apertado quando você aperta mais de uma vez. Então, muda bastante. E a gente vai ver essas diferenças na prática ali, programando alguma coisinha, né? Nesse caso aqui, né? Você tem ali o carregamento das informações na RAM, quando é iniciado. Então, inicia para onde, né? Por que demora um pouquinho para iniciar? Porque os dados estão lá na memória secundária, né? E aí vai ser carregado aqui na memória RAM, né? E aí ele fica lá até ser desligado. Então, toda vez que você liga, desliga, ele carrega as coisas na RAM, porque a RAM não tinha nada, né? Você colocou energia nela, ela vai começar a receber dados. Mas, antes de ter energia, ela não tem dados, né? Não tem nada armazenado nela, porque não fica, né? E aí você tem um esquema nos notebooks, por exemplo, de hibernar, né? Como é que é a hibernação? Ele não desliga totalmente. Tem um consumo de energia mínimo possível, mas a memória RAM continua energizada. Então, na hora que você liga, ele liga muito rápido, né? Porque, na verdade, ele não desligou totalmente. Ele só fechou tudo que tinha para gastar energia. O processamento está fazendo ali praticamente nada, mas está energizado. A hora que você mandou acordar, a memória RAM já está carregada. Então, ele acorda rapidinho, né?
E aí o consumo, alguns até ficam, né? Você consegue aí deixar bastante tempo nessa condição, porque o consumo de energia é baixo, ele não está processando nada, né? Ele está só ali, né? Só fazendo verificações, né? Se você mexeu nele. E aí todas as tarefas, então, idealmente deve ser realizada pelo sistema operacional. Isso pode não ser verdade em alguns sistemas, né? Pode ser passado direto, pular aí uma parte do sistema operacional, alguns sistemas específicos, né? Você tem sistemas de controle, sistemas né, de monitoramento, de fazer leitura de dados que são processam fora do sistema operacional, né? E principalmente nesses computadores, né, nos computadores com mais núcleo, tem até sistemas que dividem, né? O sistema operacional fica com uma parte e um outro núcleo do processador fica só para rodar uma aplicação específica. Mas, no geral, tudo passa ali pelo sistema operacional, né? E aí você vai tendo requisições dos programas, aplicativos, e evitando a execução de tarefas anormais, travamentos, é o que o sistema operacional tem que fazer, né? Que os aplicativos estão tudo separados. Você mandou abrir 3, 4 de uma vez, o sistema operacional que vai gerenciar isso, né? Vai alternar o processamento de cada coisa. Você mandou fazer 10 coisas de uma vez, ele vai tentar fazer. Mas ele vai fazer uma de cada vez e vai ficar alternando, né? Vai ficar selecionando cada um num loop para tentar dar conta de tudo que você pediu. Então, você pede várias tarefas, ele executa. Mas quem gerencia isso é o sistema operacional. A aplicação que você está fazendo, você nem coloca isso no programa, né? Então, esse é um conceito que a gente usa depois, na hora de programar algum sistema. Aqui uma visão mais abstrata, né, de que eu tenho aqui um usuário ali no computador, né? Você tem no editor de texto, banco de dados, você tem lá um monte de sistema aplicativo e o sistema operacional que está controlando o hardware. Aqui é mais para a gente enxergar que a aplicação ou o próprio usuário não tem acesso direto ao hardware, né? Então, aí às vezes alguém pergunta, dá para fazer um programa aí estragar o hardware? É difícil, né? Não é impossível que você pode, por exemplo, jogar um programa que provoca um aquecimento no hardware. Mas, assim, diretamente programar algo para estragar, a não sei que você troque, né? Tem acesso ao próprio hardware, né? A BIOS, que é o primeiro sisteminha ali que controla. Então, você conseguir apagar a informação ali, tudo bem. Você vai ter um acesso ao hardware, mas você não vai queimar fisicamente, né? Então, não dá para você... vou mexer no computador, estraguei ele. Estragou o sistema operacional, as informações, né? Mas fisicamente danificar só se tiver realmente um sistema ali, um vírus, alguma coisa que não só corrompa os dados e que sim gere um alto processamento que vai ficar aquecendo, né? E esse aquecimento vai ser por muito tempo, quer dizer, o sistema já tem hardware, né? A parte que controla o limite de aquecimento, faz desligar, é o próprio hardware. Então, assim, é muito difícil você conseguir danificar o negócio, né, o equipamento, danificar o hardware pelo software. Agora, é claro, se tiver trabalhar de forma de estressar ele vai acabar diminuindo a vida útil de algumas partes que são mecânicas, por exemplo, que nem o HD. Agora, as partes que são semicondutores não tem esse desgaste, né? Cada vez que você grava uma coisa ali, o SSD tem até um desgaste também, mas é longo, né? Memória RAM já não tem, você tem aí coisa com, né, anos que pode ser que uma hora queima, mas você não tem ali uma parte, aquilo ali desgasta, né? O HD sim, né, porque tem uma parte mecânica, então algum atrito tem, né, e esse atrito com o tempo, né, pode durar muitos anos, mas com o tempo você tem um desgaste ali. A gente vai ver até que tem uma nomenclatura específica para isso, né, em alguns dispositivos, né, o tempo ali de falha, né, o tempo de falha que ele tem, né, quanto tempo ele fica sem falha, né, falha média.
Aqui também uma pequena visão aí, né, do que a gente tem da separação aqui do sistema, né? Eu tenho usuário ou usuário, se eu estiver dentro de um servidor, né? Eu vou ter pessoas aqui trabalhando, programas, sistemas, aplicativos. Então, eu tenho um conjunto de usuários que pode ser, se for um servidor, várias pessoas, ou até você mesmo como usuário abrir várias aplicações diferentes, né? Isso tudo passa pelo sistema operacional, passa pelo hardware e ele acessa os outros dispositivos. Isso aqui é só para a gente enxergar que o usuário não acessa diretamente, né? Passa sempre por aqui. E é vantagem, porque quando eu vou programar aqui, né, para o computador, para o PC, para o notebook e tal, eu não preciso saber posição de memória, endereço de memória, né, como acessar a impressora, como acessar dispositivos, né? Eu tinha antes, né, fita, backup, ainda usa backup em um tipo de fita moderna aí, mas ainda tem. Como é que acessa isso? Ah, manda gravar lá que cria uma unidade, né? Na hora que a gente olha lá no Windows, cria lá uma unidade para o que você plugar lá, né? Plugou um pendrive, ele cria lá uma unidade. Fisicamente, ele sabe, o sistema operacional que cuida desse caminho, né? Fisicamente tem um caminho para esses bits percorrer. Mas ele cria lá uma unidade, põe um nome, né? Põe uma letra, fala, ó, só jogar aqui que com o resto eu me viro, né? Esse é o conceito que a gente tem, né, do próprio sistema. Aí depois que a gente vê sistemas que não tem sistema operacional, na hora de programar e na hora que você está desenvolvendo o programa, aí já tem que pensar em como, né, chegar, né, a informação nos lugares que eu quero. Então eu tenho que fisicamente saber qual o caminho dos meus bits ali. Em alguns casos, né? Em alguns casos eu tenho também o próprio compilador que vai dar uma força aí para essa questão. E aí, para a gente finalizar mais uma abstração aqui disso, né? Eu tenho, então, né, o hardware, o sistema operacional, o aplicativo. Aqui até está redundante, né? Falando a mesma coisa, que é um negócio que cai aí, eu às vezes olho aí provas de concurso, né, até do ENAD não tem muita coisa dessa disciplina, tem poucas coisas. Mas é um tipo de coisa que cai sobre o acesso, e aí fala, aplicativo acesso hardware, né? E é um aplicativo de impressão, acesso hardware, aí você pensa, aplicativo acessa a impressora. Tá longe, né? Ele acessa o sistema operacional, que acessa o hardware do computador, que acessa que manda informação para a impressora, né? Então ele não acessa diretamente, mas acessa de forma indireta, claro, porque tem que chegar a informação lá. É só esse conceito principal que tem que estar em mente para que, né, para acertar aí na hora de responder alguma pergunta desse tipo aqui. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Algum comentário? Essa parte é mais teórica, é meio, né? Só vou falando aqui, não tem muito o que falar para vocês fazerem, mas qualquer comentário aí, uma dúvida, pode ficar à vontade. A gente vai continuar esse tema na próxima aula, claro. Perguntar um negócio pro senhor. O senhor testou aquele aplicativo lá que eu falei pro senhor? Não cheguei a testar, não testei ainda. Que eu fiz o trabalho com ele. Eu fiz tipo, o sistema operacional com ele lá, todo bonitinho. Eu não achei o negócio de 0 e 1, mas eu pus um LEDzinho no final, eu ativei o negócio funcionou, rodou com o LED, até acendeu. Ah, sim, legal. Se tem o LED, já... O LED... Ele é funcional. Na verdade, se a gente fosse montar fisicamente, ia ser com LED com botãozinho mesmo. Então, ele é funcional, ele, tipo, dá para você... Ele é intuitivo que dá para você ver o sistema funcionando. No caso desse LED, não, mas tem algum sistema mais complexo que eu tava vendo lá, que ele mostra todo o funcionamento do sistema, por onde passa a energia, por onde ocorre tudo, por onde passa as informações, na verdade. Mó legal. Ah, não, beleza, eu vou entrar lá, porque você tinha jogado no canal da aula lá, acabei não baixando aqui naquele link. Mas tá lá, é só entrar e baixar. Eu vou dar uma olhadinha assim, porque de repente dá para também já recomendar para que todo mundo utilize aí, quem está sem computador principalmente, usar no celular vai ajudar. Sim, sim. Beleza. Bom, mas é isso. Mais algum comentário, alguma dúvida? Podem falar.
Mas obrigado, você ter testado aí é legal, porque daí tem mais uma opção aí, né? Por nada, professor, eu que agradeço. Então, beleza. Vamos encerrar aqui por hoje, então. Vocês têm aí mais algumas aulas, né? Então, obrigado aí pela presença rapidinho hoje aqui, né? Bom restinho de semana para vocês, boa semana, bom feriado, né? E a gente se vê daqui a uma semana, né? Porque não tem na quarta, então seria na próxima quinta. Estamos aí de volta na próxima quinta. Valeu, professor. Boa noite para Valeu, você. professor. Boa semana. Obrigadão. Boa noite. Bom final de Falou. semana. Boa noite, professor. Alô, boa noite. Professor, então na sua matéria vai abordar programação? Aí que... Ah, Opa, meu microfone, eu que esbarrei aqui e deixei mudo. Eu fui minimizar. Então, a gente vai ver um pouquinho de programação, um pouquinho de assembly para entender um pouco do hardware, aham. mas é pouca coisa, porque é uma linguagem que não é muito produtiva, é mais para a gente conhecer, e até um pouquinho de linguagem C para microcontrolador, para processadores, né? Um pouquinho disso também. E aí a gente não vai ser obrigatório essa parte, porque quem tiver no Proteus, conseguir simular, beleza. Quem não tiver, tranquilo, acompanha para conhecer. Não vou poder obrigar, porque, né, não estou no laboratório lá. Se eu tivesse no laboratório, ia botar todo mundo para fazer na raça ali. Mas como não estamos, que aí vai ser mais para quem tem ali o dispositivo na mão, né? Ah, beleza. A gente Então vai ver um pouquinho. eu vou aproveitar esse final de semana aí com o feriado para mim baixar esse Proteus aí, para mim estar fazendo os exercícios lá, que no dia de semana sem correria. Mas final de semana, vou dedicar lá para fazer atividade. Ah, não, perfeito, porque aí a gente vai acabar utilizando um pouco mais aí o Proteus até para poder fazer as outras atividades com os microcontroladores que eu vou querer simular, aí eu tenho que programar eles, né? E aí que vai ser, aí a simulação vai ajudar muito. Eu não vou ter na mão o dispositivo, vou até ter aqui mostrar fisicamente como é que tá o mesmo programa, mas a gente vai simular. Beleza. Mas Daí eu simulação fica vou. legal, simulação é bacana. Nesse caso aí, programando, simular, é legal de ver. Aham. Eu ia até fazer no caderno, porque eu tava com o notebook ruim, cara. O outro notebook não ia ter condições, mas eu consegui um emprestado aqui. Daí esse aqui já é melhorzinho, já consigo colocar esse programa aqui nele, entendeu? Aí já dá pra fazer. Ah, maravilha, beleza. Beleza? Qualquer dúvida eu dou um toque pra você aí. Não, pode dar um toque, tem que fuçar nele aí que você vai ver que dá para fazer bastante coisa. Beleza, professor. Obrigadão, hein? Tá joia, imagina. Bom Obrigado aí a final de vocês. semana, hein? Bom feriado. Bom feriado aí a todos. Valeu. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau, imagina. Obrigado a vocês aí, até mais.